Vamos ficar de pé em nome de Jesus Cristo. A gente já vai daqui a pouquinho começar, tá pronto? Já começou? Então já estamos ao vivo também em nome de Jesus Cristo, né? Agora estamos ao vivo, além do Facebook, também pelo YouTube, em nome de Jesus Cristo. Pessoal aqui na igreja também participando com a gente e que a gente possa aí preparar o nosso coração para buscar a presença do nosso Deus. Hoje para nós é um dia especial. Daqui a pouquinho mais nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor e Deus tem bênção para realizar na nossa vida em nome de Jesus Cristo. Eu convido você a fechar os seus olhos nessa hora, a elevar os seus pensamentos a Deus em nome de Jesus Cristo, para buscarmos a presença do Senhor no nome de Jesus. Pai, na tua presença, meu Deus, nós nos colocamos, Senhor, nesta hora, e eu venho agora, Pai, diante da tua face, diante da tua presença, Pai, e comigo, meu Deus, muitas pessoas que agora se colocam diante de ti, Pai, algumas aqui na igreja, meu Deus, muitas, ó Pai, através das redes sociais, e em nome de Jesus Cristo, nós fazemos agora, Pai, uma grande igreja, Deus, aonde nós queremos te adorar, aonde nós queremos engrandecer o teu nome, aonde nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nos render diante da tua grandeza, nos render, ó Pai, diante do teu poder. Ó Pai, queremos agora com o nosso coração aberto a Deus te adorar, te engrandecer, exaltar o teu santo nome, exaltar, ó Pai, a tua presença. Oh, tu és maravilhoso, ó Deus, tu és santo, ó Pai, e nós engrandecemos a tua presença. Oh, e nós adoramos ao Senhor. Adore a Ele, igreja, engrandeça a presença do Senhor. Oh, exalte a Ele, que é digno do nosso louvor, que é digno de honra, de glória. Oh, majestade eterna é o Senhor, e nós engrandecemos a ti, ó Pai. Vem neste lugar, vem no nosso meio, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Nós te queremos, nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Oh, maravilhoso Deus, oh, santo Senhor, Deus de maravilhas, Deus de poder, recebe, Pai, nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, que flui do nosso coração para o Senhor em nome de Jesus Cristo. Oh, igreja, levante as tuas mãos aos céus e adore ao nosso Deus. Aleluias. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Declare: eu estou em tua presença, para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse? Capaz de abrir mão bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro.
lugar eu estou em tua presença. Sim, Jesus, para te adorar e te amar. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Eu estou, Senhor, eu estou em tua presença, para te adorar e te amar. Fale para Ele. Só de ver os teus olhos nos meus, eu me rendo em total consagração. Que amor é esse? Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Que amor é esse? Capaz de abrir mão do bem mais precioso que alguém pode ter, o seu próprio filho. Que amor é esse? Não mede o sacrifício para me salvar e para restaurar a minha vida por inteiro. Oh Senhor, que amor é esse, Pai, tão grande, tão maravilhoso, ó Deus. Oh, que o Senhor nos amou, que entregou o teu único filho para morrer em nosso lugar. E hoje, Pai, nós nos achegamos diante de Ti, diante da Tua presença, por causa desse sacrifício, que através do sangue de Cristo Jesus, nos abriu um novo e um vivo caminho até o Pai. Oh, e hoje nós podemos nos achegar, e hoje nós podemos adorá-lo, e hoje nós podemos engrandecê-lo. Oh, maravilhoso Deus! Oh Santo Senhor, nós te adoramos, ó Pai, nós te exaltamos, ó Deus. Tu és santo, tu és maravilhoso. Oh, seja engrandecido, e nós rendemos glórias, honras e louvores ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo de Deus. Aleluias. Oh, maravilhoso Deus, seja engrandecido, Senhor. Levante as tuas mãos agora aos céus e diga: meu Deus, que amor é esse, tão grande, que o Senhor me amou, entregando o teu único filho para morrer em meu lugar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus. E aplauda Ele bem forte, igreja, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus, no nome de Jesus. O pessoal de casa
Que Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo e derrame das bênçãos dele sobre a sua vida. Não esquece, eu sempre peço de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, até você que tem um pedido de oração, um agradecimento para fazer, uma bênção para contar, deixe nos comentários em nome de Jesus Cristo. Não esquece de compartilhar também para nós conseguirmos alcançar mais pessoas levando a boa palavra de Deus. E falando, pessoal, em boa palavra de Deus, vamos lá para Juízes, capítulo de número 18, porque eu tenho aqui uma palavra que eu acredito que vai abençoar muito a sua vida em nome de Jesus Cristo. Juízes, capítulo 18, vamos lá. O título da mensagem de hoje, né, para quem gosta de anotar e para quem não gosta, deve ter esse costume aí de anotar as mensagens, isso é muito proveitoso. A gente não pode confiar só na nossa memória, sem contar que quando você anota, vai passar ali um tempo você anotando as mensagens e você vai ter então consigo ali, né, um material que você ouviu, que Deus ministrou ao teu coração, sempre à mão, e isso vai te ajudar e te abençoar. Então, como eu dizia para quem está anotando, o título da mensagem de hoje é o seguinte: quer ser destruído? Pergunta para quem está perto de você aí, né? É até covardia fazer essa pergunta, mas vamos lá. Quer ser destruído? O que ele respondeu? Não respondeu nada, ele também perguntou, né? Geralmente é assim, né? Mas eu acredito que ninguém quer ser destruído. Mas se alguém quiser, então quer ser destruído, faça essas coisas. Que coisas? Essas que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de um povo que foi destruído, uma cidade chamada Laís, que simplesmente deixou de existir, e deixou de existir de uma tal forma que sequer há algum registro arqueológico, alguma coisa nesse sentido, porque ela foi realmente completamente destruída, foi edificado, como a Bíblia mesmo relata, uma outra cidade no lugar, e ela simplesmente deixou de existir. E por que essa cidade ela deixou de existir? A Bíblia aponta para nós por quê. Então, se nós quisermos também ter a nossa história apagada e sermos destruídos, que eu penso que ninguém quer, mas enfim, né? Nós também devemos agir assim. Mas pastor, eu não quero. Então você já sabe o que não fazer. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Então vamos lá, Juízes capítulo 18, versículo de número 7. É interessante, faz aí, não sei quanto tempo, acho que uns 6 meses por aí, eu até, talvez um pouco menos, eu até preguei essa passagem bíblica, foi quando eu falei, o título da mensagem era Vivendo Sem Rei, e nós precisamos tomar cuidado para não acontecer isso, para não vivermos uma vida sem rei. E por que eu estou contando isso? Porque essa história da cidade de Laís, ela muitas vezes se perde no meio da história principal que a Bíblia está relatando, que é justamente do povo de Israel, que é justamente aquele período que não havia rei em Israel e cada um fazia o que dava na cabeça. Então essa história muitas vezes não se dá devida atenção para ela porque ela se perde no meio da história principal. Mas hoje nós vamos focar justamente na história dessa cidade. Juízes capítulo 18, versículo de número 7, a Bíblia diz assim: Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Não havia possessor algum do reino, quer dizer, vivíamos sem rei, né? Que por alguma coisa envergonhasse alguém naquela terra. Também estava longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Pula lá para o versículo 27, para a gente ver o desfecho dessa história. Versículo 27 diz: Eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito
e o sacerdote que tivera, e levaram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo. E aí, como eu relatava há pouco, essa cidade simplesmente deixou de existir. Bom, hoje eu li aqui essa passagem bíblica na tradução corrigida que a gente costuma usar, mas hoje eu vou usar uma outra tradução que é muito semelhante a essa, que é a João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, segunda edição. E até põe para a gente aí, irmão, porque aí o pessoal acompanha, fica melhor. A NAA. Alguns termos aqui é um pouquinho diferente, mas hoje eu quero usar essa tradução. Eu fiz questão de ler na corrigida, que a gente costuma usar, mas agora eu gostaria de ver com vocês nessa aqui. Bom, o versículo 7 de Juízes 18 fala aqui para nós a respeito de como aquele povo vivia. Aí a gente pulou lá para o versículo 27, que fala o desfecho, então, daquela cidade, o desfecho daquele povo. Eles foram destruídos a fio de espada, foi colocado fogo na cidade, se você continuar a leitura, eles edificaram uma outra cidade sobre aquela, e aquela cidade, como eu dizia, simplesmente deixou de existir. Então isso é algo muito sério, e que a Bíblia aqui no versículo 7, como eu dizia, aponta para nós por que essa cidade foi destruída. É claro que quando Israel entra em Canaã, e essa é uma cidade da região de Canaã, eles destruíram ali várias cidades, e isso acaba não sendo nenhuma novidade. A diferença é que essa cidade aqui, que já não era mais, não fazia mais parte, foi conquistada já não naquele período da conquista de Israel, num período, então, depois a essa conquista, na verdade, bem depois a essa conquista ali de Canaã, por Josué, mas a maioria das outras cidades, a Bíblia não dá um motivo pelo qual essa cidade foi destruída, simplesmente porque assim Deus havia dado aquela terra para o povo de Israel. Essa aqui, porém, a Bíblia aponta qual foi o motivo dela ser destruída. Você perceba que não foi Israel que fez guerra contra ela. Foi apenas uma tribo, os danitas, a tribo de Dan, e ainda assim que, se você pegar todo o contexto bíblico, não vivia lá os seus melhores dias com Deus. Muito ao contrário disso. Então, eu creio que nessa batalha eles não venceram porque houve uma intervenção de Deus de uma tal forma que Laís não tinha condições de resistir. Até porque ela estava lá de pé até hoje. Até hoje não, né? Até aquele dia. Você entende em nome de Jesus? Mas sim, a Bíblia aponta qual é o motivo. Por isso que eu dizia, se nós quisermos ter a nossa vida destruída, nós temos que agir igual a eles. Pastor, eu não quero. Então você vai ouvir a mensagem e você vai saber o que você não pode fazer. Amém? Esse é o intuito da mensagem de hoje, não é ensinar você a ser destruído, é justamente o oposto disso em nome de Jesus. Bom, vamos voltar no versículo 7, como eu disse, o 27 foi a consequência, o que aconteceu com aquela cidade, mas a causa está no versículo 7, que vai ser então o alvo aqui do nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. Então vamos voltar lá no 7, Juízes 18, versículo de número 7. Todos acharam aí? Então diz assim a Bíblia, os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz. E olha que interessante isso aqui, sem desconfiar de nada. Eles acharam que já estavam no céu. Entende? E tem muito cristão hoje sofrendo, sendo destruído, porque acha que já está no céu. Que acha que o céu é aqui. Que não tem inimigo, que não tem ataque, que não tem ninguém tentando conquistar aquilo que é seu, aquilo que Deus te deu. Eu gostaria que você parasse e pensasse a respeito de tudo aquilo que Deus confiou na tua mão.
Na sexta-feira eu tenho pregado uma mensagem, na verdade uma série de mensagens, sexta-feira agora será a quarta mensagem dessa série, falando sobre coisas que destroem o seu reino. E quando eu chamo reino, eu falo de tudo aquilo que a nossa vida toca, tudo aquilo que Deus nos deu, tudo aquilo que Deus confiou nas nossas mãos e tudo aquilo que, como eu dizia, nós tocamos, nós temos uma certa influência sobre aquilo ali. Então pare e pense, como eu estou usando o exemplo na sexta-feira do seu reino, de tudo aquilo que Deus te confiou, de tudo aquilo que a sua vida toca, de tudo aquilo que é influenciado pela sua vida. Aquilo precisa ser guardado, aquilo precisa da nossa proteção. E aí a gente precisa parar para pensar, será que isso está seguro? O que é precioso para você? Ô pastor, o meu casamento é algo muito precioso para mim, isso está seguro? Pastor, os meus filhos são muito preciosos para mim, e isso está seguro? Pastor, o meu ministério a minha vida profissional é muito preciosa para mim, eu me dedico muito nisso, isso está guardado, isso está protegido? Você está entendendo em nome de Jesus do que eu estou falando? Ou quem sabe isso está exposto aos ataques do diabo, porque eles tinham ali uma cidade que estava sob domínio deles, só que eles viviam de uma tal maneira, eu até coloquei esse ponto como a indolência. O que nós não podemos ser? Indolentes, não podemos ter a indolência na nossa vida. O que é indolência? Esse desmazelo, é essa displicência, é achar que não, que com a gente nunca vai acontecer. E olha que eu atendo muitas pessoas e eu escuto muito essa história, pastor, olha, aconteceu isso na minha vida, poxa vida, pastor, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo. Pois é, provavelmente por isso que aconteceu. Você está entendendo em nome de Jesus? Porque eu nunca parei para pensar, né, para levantar muros para dizer, vai que, lembra daquela propaganda, né, do Bradesco? Vai que alguma coisa acontece. Então eu preciso levantar muros ali. Eu lembro, falando disso aqui agora, eu lembro de uma, se eu não me engano, foi naquela, lá abrindo o coração. Se eu não me engano, foi naquele quadro missionário, aí uma senhora falando, né, missionário e tal, pedindo ali o conselho, ajuda, e ela diz, eu casei com um homem da igreja, assim, assim, assado, e nós nos casamos na igreja, e não sei o que mais, e falou até o nome da igreja, dizendo assim, aquela pessoa é da igreja X, como se isso fosse muita coisa, né? Mas fulano é da igreja X, tipo, acima da média, acima das outras, né? E eu nunca imaginei que ele iria me trair, ele me traiu, e eu estou agora a desesperar, aquela coisa toda. E talvez, não estou querendo, né, usar esse caso, mas talvez, o que eu afirmava há pouco, isso aconteceu justamente porque eu jamais levei em consideração que pudesse acontecer. Você está entendendo em nome de Jesus? Quando uma cidade, ela levantava os seus muros, ela não está desejando um ataque, mas ela sabe que esse ataque pode vir. Você está entendendo em nome de Jesus Cristo? Quando ela se fortifica, quando ela prepara ali as defesas, ela não está querendo guerra, mas ela sabe que a guerra, hora ou outra, virá. E a Bíblia nos alerta, Jesus já disse, que no mundo nós teríamos aflições. Nós não podemos, claro, não podemos viver com medo, ai meu Deus do céu, qual que vai ser o próximo ataque do diabo agora? Não é isso que eu estou falando, mas nós não podemos também viver de uma maneira, como eu brinquei há pouco, que a gente achar que o céu já é aqui, a gente achar que não vai ter inimigo, que não vai ter ataque, que não vai ter investida do diabo. A Bíblia fala, marca aí rapidinho, marca aí, a gente já volta rapidinho, vamos lá para o finalzinho da Bíblia, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8, vamos lá. Segunda epístola do apóstolo Pedro, primeira epístola, capítulo 5, versículo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra, olha só, sede o quê? Indolentes, displicentes,
Não. O que a gente precisa ser? Sóbrio, sede sóbrios. O que mais? E vigiar, não pode viver como o pessoal lá de Laís, achar que não, povo seguro, sossegado. Não, não tem inimigo, não. Não, ninguém vai nos atacar. Não, olha, o céu já é aqui. Já estamos no paraíso. Sede sóbrios, vigiar. Mas por quê? Porque o diabo, o que ele é? Vosso adversário, o que ele faz? Anda em derredor, bramando como leão, para tomar café lá na tua casa. Para quê? Buscando a quem possa tragar. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Se nós todos os dias nos lembrarmos que há um leão nos rodeando, eu acho que a gente vai guardar a nossa vida muito mais que a gente tem guardado. Sim ou não? Todo dia você parar para pensar que, tem um leão em volta do teu casamento, Amém? Procurando o quê? No linguajar dos crentes, né? Uma brecha. Amém? Ele não precisa muito, ele não precisa uma porta escancarada. Não, ele está procurando uma gretinha. Ele está procurando alguma coisa para que ele possa entrar e tragar. Se nós nos lembrarmos todos os dias que o diabo está assim, circulando a vida dos nossos filhos, procurando alguma coisa para que ele possa entrar e destruir, eu acho que a gente zelaria mais pela educação que nós damos a eles, pelos princípios bíblicos, pela influência que a nossa vida tem sobre a deles e assim por diante. Você está entendendo em nome de Jesus? Que o diabo está doido para roubar o teu emprego, que o diabo está doido para destruir com a tua saúde, que o diabo está doido para isso, para aquilo. Bom, para a obra dele, roubar, matar e destruir. Amém, igreja? Se nós conservarmos sempre essa consciência, eu acredito que nós não vamos viver como esse povo aqui. Que nós não vamos agir dessa maneira, deixar a coisa sem muros, sem torres, sem fortificações, viver ali sossegado, tranquilo, né? O termo que a Bíblia usa aqui no finalzinho é sem desconfiar de nada. A Bíblia fala que nós precisamos ser simples como as pombas. E tem gente que tira 10 nessa parte. Só esquece da segunda parte do versículo. Amém? Que nós precisamos ser astutos como a serpente. Amém, igreja? E tem gente que nessa parte está tirando 0. Porque vai vivendo uma vida que a indolência tem dominado. Se queremos ter a nossa vida destruída, entramos pelo caminho da indolência. Pastor, mas eu não quero. Então você já sabe, repito mais uma vez, o que não fazer. Nós não podemos viver dessa forma. O que mais que a Bíblia diz? Vamos voltar lá, Juízes 18, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz aqui. Nenhuma autoridade havia que por qualquer motivo os oprimisse. E isso aqui é muito perigoso. É quando nós vivemos sem... Bom, eu preguei uma ocasião aqui na igreja, até lembrei há pouco dessa mensagem, que era vivendo sem rei. E a tragédia que é nós vivemos sem rei. Nós vivemos sem autoridade, vivemos sem cobertura espiritual. Vivermos sem alguém sobre a nossa vida, que nos dê essa cobertura, sobre alguém que tenha a liberdade de nos repreender quando estamos errados, e erramos muitas vezes. E muitas vezes precisamos de um puxão de orelha, precisamos de repreensão. Outras vezes precisamos de um chacoalhão, de um estímulo, e assim por diante. Só que eles aqui, né, na tradução que eu li há pouco, que era corrigida, diz que não havia ninguém no reino. Ninguém que houvesse tomado posse ali do reino, né, se levantado como rei. Aqui diz que não havia autoridade. E por que não havia autoridade? O próprio texto denuncia o porquê.
Porque olha a visão deles com relação à autoridade. Não havia autoridade nenhum que por qualquer coisa os oprimisse. Porque era essa visão que eles tinham sobre a autoridade. E quantas pessoas, crente, cristão, que é essa visão que tem a respeito de autoridade. E não se submete às autoridades, sejam elas eclesiásticas, sejam elas civis, seja a autoridade do lar, seja qual autoridade for, e a pessoa simplesmente não se submete, porque na cabeça da pessoa, autoridade é opressão. Se alguém exerce autoridade sobre a minha vida, não, isso não é bênção sobre mim. Isso não é para minha proteção, isso não é para me guardar, não, quer ficar dirigindo a minha vida, quer me oprimir. Era dessa maneira que eles pensavam. Por isso que não tinha autoridade. Porque qualquer pessoa que queria se levantar como autoridade, não, nós não precisamos disso aí, porque isso aí é só para oprimir a gente, isso aí é só para querer ficar dizendo como é que a gente tem que viver. Eu lembro de uma ocasião que uma irmã, eu era pastor auxiliar nessa época, eu estava auxiliando em uma sede, e uma senhora, uma irmã falou assim, não, eu vou sair da igreja, eu vou embora da igreja e tal. Mas por quê? O que aconteceu? Né? Que às vezes a pessoa se chateia com alguma coisa ali, você consegue resolver. O que aconteceu? Não, o pastor fica querendo dizer a maneira que a gente tem que viver. Não, eu vou embora. Aí foi. Né? Aí eu fui, até comentei com o pastor, falei, pastor, aquela senhora assim, tal, falou que não vai voltar mais e tal, mas por quê? Né? A mesma coisa que eu questionei, ele me questionou, eu falei, pastor, porque ela falou que o senhor quer ensinar as pessoas como é que elas têm que viver. Ele falou, e pastor, serve para quê então, se não é para isso? É verdade, não é? Então, para que é que serve o abençoado pastor, se não é justamente, claro, não é coisa da cabeça dele, é quando ele abre esse livro aqui, conhece esse livro ou não? Quando ele abre esse livro aqui, diz, meu irmão, olha, é desse jeito aqui que você tem que viver. Agora, se o pastor subir em cima do altar para contar piada, para falar mal das outras igrejas, para sei lá o que mais, tem pastor para quê? Vai lá no show do stand-up, lá tá de boa. Não é verdade? Espera lá, a gente vem para a igreja, até onde eu sei, justamente para a gente aprender como é que se vive. Se você abrir as epístolas, todas as epístolas, o que está escrito lá? Como é que se vive? Ou estou errado? Amém, igreja? Mas você perceba que tem pessoa que diz, não, pastor, agora fica querendo dizer que eu tenho que perdoar. Eu não perdoo. Não perdoo e acabou. E se o pastor ficar insistindo, sai da igreja. Você está entendendo em nome de Jesus? E isso que é o perigoso. É quando as pessoas não tem ninguém que possa falar a elas. Não tem ninguém sobre a vida delas. Né? E aí a gente vê algumas pessoas que dizem, não, pastor, olha, comigo é assim, eu com Deus e Deus com eu e eu com Deus, e eu não preciso de ninguém, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de coisa nenhuma, porque a igreja sou eu. Não, a pessoa entendeu tudo errado aí, o que a Bíblia diz. A igreja somos nós. A igreja é o coletivo, a igreja não é ninguém individual. Amém? A igreja é a junção da crentaiada. Mas a partir do momento que eu me afasto da crentaiada, eu deixei de ser igreja. Amém? Mas por que algumas pessoas agem assim? Por causa de uma visão errada. De uma visão, parece que influenciado pela anarquia. Né? Não, eu quero viver sem rei, eu quero viver sem autoridade, eu quero viver sem ninguém sobre a minha vida, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer o que eu quero, que dá na minha cabeça. E a pessoa não consegue enxergar que a autoridade é proteção. É dentro desse contexto que a Bíblia está falando, eles estão desprotegidos. Por quê? Porque não tem autoridade. E quando não se há autoridade, olha que coisa séria, nós estamos desprotegidos. Porque nós somos ovelhas que precisamos de pastor. Até pastor precisa de pastor. Amém?
Senão ele mesmo se perde. E a gente vê muitos que se perdem. Ou eu estou errado? Porque não tem alguém para guiar. Meu irmão, não tem ninguém que seja o bambambam, o absoluto, que ele não precisa ser guiado. Mentira. Se a pessoa se acha assim, é o primeiro que já está se desviando. Nós precisamos estar debaixo de autoridade. Porque senão, nós vamos ter problema. Vamos continuar aqui, senão a gente vai longe só nesse. Falta mais um ainda. Versículo 7, continuando, diz assim. Último ponto que eu quero abordar. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Na maioria das outras traduções, assim, eles não tinham aliança com outros povos. Eles moravam longe dos sidônios. Perceba que lá no começo diz que eles haviam adotado o estilo de vida dos sidônios, porém estavam longe dos sidônios. Eles haviam adotado um estilo de vida que levaria eles à ruína, influenciados justamente pelos sidônios, porém moravam longe dos sidônios para se socorrer a eles, para serem socorridos por eles. E não tinham aliança com ninguém ali perto. Quer dizer, eles simplesmente ignoravam a guerra. Eles simplesmente acharam que a guerra nunca iria chegar até eles. É interessante, já faz uns 2 domingos que eu estou citando essa passagem bíblica, vai lá, hoje vai de novo. Falando a respeito do Pedro, Jesus fala para o Pedro: Pedro, Satanás me pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. E o Pedro diz o que para Jesus? Que, Jesus? Rogar por mim? Para quê? Não, o senhor está enganado, eu estou pronto para o que der e vier. Eu estou preparado. Só que Pedro ignorava o nível da guerra que estava por vir. Porque até então, todas as batalhas que Pedro enfrenta, Jesus está ao lado dele. Você está entendendo em nome de Jesus? Mas o Pedro estava ignorando que o caldo ia esquentar. O Pedro estava ignorando que a coisa ia ficar ainda muito mais séria do que até aquele momento eles já haviam enfrentado. Então ele simplesmente ignora aquilo. E por ignorar aquilo, então, você já sabe, desfecho, ele nega Jesus 3 vezes. E quantas pessoas simplesmente vão vivendo uma vida que ignoram que estamos em guerra. Ignoram as batalhas, ignoram o leão nos circulando, ali andando ao nosso derredor, tentando nos tragar. E a pessoa vai vivendo uma vida dessa forma, e aí não tem aliança com ninguém. Aquilo era o mais normal que existia. Aquela cidade está perto de mim, eu nem gosto daquele pessoal lá. Mas pera lá, vamos enviar emissários, vamos até lá. Vamos fazer o seguinte, a gente nem se dá bem, a gente nem é bom vizinho, mas vamos fazer o seguinte, se alguém vier nos atacar, vocês nos socorrem. Porque se alguém vier atacar vocês, nós socorremos vocês. Isso ao longo de toda a humanidade foi assim. Basta você ver a história dos povos. Sempre havia aliança com uma outra nação. Nesse sentido, se alguém me atacar, eu te socorro. Se alguém atacar você, a gente socorre. Meu irmão, no reino animal é assim. A grande maioria dos animais vivem em bandos. Justamente por isso. Geralmente, animais que vivem solitários é justamente predador. E ainda boa parte deles ainda caçam em bando. Porque eles aprenderam que andarem unidos é muito melhor do que andar sozinho. Mas o ser humano, com toda a capacidade que tem, às vezes não enxerga isso. Meu irmão, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de bons relacionamentos, nós precisamos ter pessoas que possam nos socorrer. Agora, claro, só vamos ter pessoas que possam nos socorrer quando a gente socorre o que necessita. Amém? É aquela história do amigo da oração. Eu só vou ter algum amigo da oração se eu for um amigo da oração. Não tem um amigo do futebol, né?
Você diz assim, rapaz, estou querendo jogar bola. Hoje em dia está difícil, né? Mas lembra lá atrás, né? Alguns meses atrás, você dizia, poxa, estou querendo jogar bola. Você já lembra de quem? Você diz, fulano, vou ligar para ele. No mínimo ele deve ter um jogo marcado já. Não é assim? Aí você diz, rapaz, estou com uma vontade de tomar um cafezinho. Não tem um amigo do cafezinho? Tem um amigo do cafezinho. Você pensa em café, você já lembra do fulano. Ah, não, vou lá na casa do fulano tomar um café. Não é assim? E tem um amigo disso, tem um amigo daquilo. Mas será que a gente tem um amigo da oração? Aquele que quando o negócio está feio para o nosso lado, diz, fulano, ó, me socorre daí. Amém? E aí quando o negócio está feio para o lado dele, ele liga para você e diz, ô fulano, me ajuda aí. Você diz, opa, agora mesmo, estou dobrando meu joelho agora por você. Amém, Jesus? Nós precisamos disso. Mas o grande perigo é a pessoa achar que é autossuficiente. Toda pessoa que se acha autossuficiente, ela vai cair. Ela vai ter problema. Não adianta. Nós precisamos, volto a falar do Pedro. Pedro se achou autossuficiente. Que o Senhor rogar por mim? Que é isso, Jesus? Roga pelos outros, por mim não precisa. Caiu. E nós precisamos ter pessoas que nós podemos confiar, que nós podemos nos socorrer. Nós precisamos ter bons relacionamentos saudáveis, de pessoas que você conversa com ela e te edifica. Amém? Tem pessoas, meu irmão, que você conversa meia hora com ela, é um culto. É ou não é? Você sai avivado, sai aleluiado até. Tem outros que você conversa 15 minutos, sai depressivo. Tem que ir lá tomar Rivotril. Não é verdade? Você conversa com a pessoa, ó céu, ó vida, rapaz, vai acabar tudo, o mundo está acabando mesmo. E tal. Mas não é verdade? Meu irmão, quais os relacionamentos que nós temos? Nós não podemos viver isolados, longe dos outros, sem aliança com ninguém. Isso é chamar o inimigo para a nossa vida. Isso é chamar a destruição sobre nós. Quer ser destruído? Faça essas coisas. Seja indolente. Viva como se não tivesse inimigo, como se não tivesse ataque, como se a guerra nunca viesse, como se o nível da guerra nunca fosse apertar. Quer ser destruído? Viva sem autoridade, viva sem ninguém sobre você, não se submeta a nenhuma autoridade. Quer ser destruído? Viva isolado, viva longe dos outros, viva sem aliança com ninguém. Eu. Cada um por si e todos que se virem, né? Tem alguns que vivem dessa forma. Isso é receita para a destruição. Aquela cidade simplesmente deixou de existir. Amém. Agora, se eu que é pastor, eu não quero viver dessa maneira. Levante muros de proteção. Põe guardas. A Bíblia diz o seguinte: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Diga a glória a Deus. Agora, qual é o momento que diz para o sentinela ficar em casa? Aonde que está nesse versículo que diz, dispensa o sentinela que eu estou guardando. Deixa o sentinela dormir que aqui cuido eu. Aonde que está isso na Bíblia? Deus está dizendo, olha, se eu não guardar, ainda que tenha sentinela, não vai resolver. Mas em momento algum Deus diz, dispensa o sentinela que eu estou guardando. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, como a Bíblia diz, ser sóbrios e vigiar. Saber que a gente tem um inimigo que está doido para destruir aquilo que é nosso. E que nós não podemos viver como Laís, pois senão seremos apagados da história como eles foram. Eu tenho a certeza que você não quer isso nem para a sua vida, nem para os seus. Amém? Em nome de Jesus. Então, não faça nenhuma dessas coisas no nome de Jesus. Diga graças a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Fique de pé. Eu quero orar agora com você. Logo em seguida nós vamos participar da Santa Ceia.
Você de casa, você que está com a ceia aí já preparado, você que buscou aqui na igreja ontem, ou você mesmo que já comprou, já preparou a sua para participar, já deixa aí tudo certinho, daqui a pouquinho nós vamos participar em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí enquanto os obreiros vão entregando para o pessoal daqui, aí você prepara a sua. Vamos orar então em nome de Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, vamos entrar na presença do nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, na tua presença, Pai, nós nos colocamos nessa hora, e Senhor, nós ouvimos, ó Pai, a tua palavra. Eu creio, meu Deus, que a tua palavra veio mais uma vez para falar o coração do teu povo, para abrir os nossos olhos, meu Deus, para estas verdades, ó Pai, da tua palavra, e em nome de Jesus Cristo nos ajuda a vigiarmos, ó Deus, a sermos sóbrios, Pai, para que jamais venhamos ser pegos, ó Pai, desprevenidos, meu Deus, nos ataques, ó Pai, do maligno. Ó Deus, então vem sobre a nossa vida nesta hora, nos ajuda, nos dá sabedoria, nos ensina a estarmos sempre vigilantes, ó Pai. Oh, meu Deus, a levantarmos muros de proteção, em oração, em comunhão, em busca, Pai, do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ah, Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesta hora, e Pai, nesta hora nós viemos também, Pai, para pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelas nossas falhas, ó Pai. Oh, meu Deus, pois nós erramos, nós pecamos, não há homem algum que não peque, e nós precisamos, meu Deus, da tua misericórdia, precisamos, Pai, do teu perdão, Senhor. Oh, então vem sobre a nossa vida, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros, perdoe, Senhor, aquilo que fazemos que entristece ao Senhor, e toma a nossa vida, Pai, em tuas mãos. Oh, Senhor, pois queremos nos assentar à mesa com o Senhor e participarmos da comunhão do pão, do cálice, ó Deus, do teu corpo, do teu sangue que nos dá a vida. Ah, Pai, que nos traz comunhão e intimidade com o Senhor. Oh, Pai, aqui estamos nós em memória do Senhor Jesus, do sacrifício dele na cruz do Calvário em nosso lugar, e pedimos, Pai, perdoa os nossos erros, as nossas falhas, nossos pecados, tudo aquilo que temos feito, Pai, que entristece o coração do Senhor. Nós te pedimos, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. Levante as tuas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, eu lhe peço agora, perdoe os meus erros, os meus pecados, as minhas falhas, tudo aquilo que eu tenho feito que entristece o Senhor, pois eu quero comunhão com o meu Deus, em nome de Jesus. Diga amém e glórias a Deus. Aleluia. Eu vou convidar você agora a participar da Santa Ceia. Pode passar lá entregando, em nome de Jesus Cristo. Enquanto você recebe a Santa Ceia, o pão, o cálice, o pessoal de casa já prepara também o pão e o cálice. Cadê o missionário cantor? Faltou lá o missionário cantor? Tá pronto lá? Aí o Júlio solta. Tá pronto, você solta lá. E aí você recebe, o pessoal de casa prepara para nós participarmos da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Enquanto o pessoal aqui vai recebendo, a gente vai cantando aí com o missionário cantor, em nome de Jesus. Acho que vai ser o irmão Alexandre cantor, pelo jeito, né? Tá na ponta da língua aí? Saiu lá? Não saiu lá, tem que sair aqui então. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue e por nós ali ele verteu. Eis neste sangue
com roupas que dão salvação. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Faltou para alguém o pão ou o cálice? Feche os seus olhos então nesta hora. Eleve os seus pensamentos a Deus. Oh Pai, nós nos achegamos agora à Tua presença, ó Pai, com todo o temor, com todo o tremor, ó Pai. Sabendo, meu Deus, quão sério é este momento, que nós nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, e viemos para participar em memória do Senhor. Meu Deus, eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor olhe para cada pessoa agora, Pai. E nos permita ter comunhão com o Senhor. Meu Deus, nós apresentamos a Ti, levante agora os céus, os elementos da Santa Ceia, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós apresentamos a Ti este pão, que com a Tua bênção já não é mais o pão, mas o corpo de Cristo. Que foi cravado naquele madeiro, que foi colocado sobre ele as nossas dores, doenças e as nossas enfermidades. Ele foi o castigo que nos traz a paz, e através do Teu corpo nós recebemos a paz, nós recebemos a cura para o nosso corpo físico. Senhor, com a Tua bênção já não é mais o cálice, mas o sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário em nosso lugar. Que lava, que purifica os nossos pecados, que nos torna, Senhor, mais brancos, ó Pai, do que a neve, em nome de Jesus. E assim eu apresento a Ti, meu Deus, este pão, este cálice, o corpo, o sangue do Senhor, que nós participamos em memória do Senhor. Levante agora apenas o pão aos céus, o corpo de Cristo, em nome de Jesus. Deixe que eu ore. Senhor, pois eu recebi do Senhor aquilo que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, e tendo Ele dado graças, Ele o partiu, e Ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, comei dele todos em memória de mim, como igreja do corpo de Cristo. Levante o cálice ao céu. Aleluia, Senhor. Maravilhoso Deus. E semelhantemente modo, após cear, Ele tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, porque todas as vezes que comerdes deste pão e que beberdes deste cálice, anunciai a minha morte até que eu volte. Beba, igreja do sangue de Cristo, que te lava e purifica de todo pecado. Aleluias. Labalaxereberecanda, labalaia. Adoramos ao Senhor. Adoramos ao Deus Pai, que por amor entregou o Teu único Filho para morrer em nosso lugar, que se entregou por nós. Adoramos ao Senhor. Engrandecemos ao Cordeiro de Deus, a Cristo Jesus. Labalaxiribicanda yacho. Labalaxiribicanda, labalaxiribicanda. Senhor, seja engrandecido, seja adorado. Nós Te louvamos, nós Te exaltamos pelo sacrifício na cruz do Calvário. Porque o Senhor nos comprou para Deus, porque hoje nós somos do Senhor e hoje podemos adorar com liberdade, sabendo que o Teu sangue nos lava, que nos purifica, que nós podemos nos achegar
chegar agora ao trono do Senhor. Oh, labalashiribicanda yacho, labaya serebecanda, labaya siribicanda yacho, labalashiribicanda. Oh, maravilhoso, maravilhoso, santo, poderoso é o Senhor, Deus de glória, Deus de louvor, Deus de toda honra. Oh, yashiribicanda, oh, labalashiribicanda yacho, labaya serebecanda, labalashiribicanda. Oh, te adoramos, Senhor, te exaltamos, ó Pai. Muito obrigado pelo teu tão grande amor. Muito obrigado por ter entregue o seu filho para morrer em nosso lugar. E hoje nós nos tornamos teus filhos, Senhor. E aqui estamos nós para buscar a tua presença, para buscar comunhão e intimidade com o Senhor. Aleluias, Pai. Oh, nós te adoramos, Senhor. Levante as tuas mãos bem alto aos céus e diga comigo: meu Deus, muito obrigado por teu tão grande amor, entregando o teu único filho para morrer em meu lugar. Obrigado, Senhor Jesus, pela morte de cruz. E aplauda ele bem forte, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus, amém? Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Nosso Deus é maravilhoso. Bom, deixa eu falar das doações para a gente encerrar aqui a nossa transmissão, enquanto os obreiros aqui vão passando, recolhendo o envelope do dízimo, envelope de oferta, voto da Santa Ceia. Caso você não fez, peça o envelope, faça agora. Enquanto você vai fazendo, deixa eu falar com o pessoal de casa, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu só pegar aqui a conta que o pastor Jaime pediu que a gente fizesse de preferência aí os depósitos, as doações na conta do Itaú. Deixa eu só pegar aqui que eu ainda não decorei essa conta. Está aqui. Então, deixa eu falar com o pessoal de casa, né? Você que tem um dízimo, tem uma oferta, tem uma ajuda para fazer pela obra de Deus, né? Está com um dízimo atrasado, pode fazer um voto, pode fazer uma ajuda. Eu vou deixar aí para vocês a conta, né? Tem a conta do Bradesco, mas de preferência a conta do Itaú. A conta é 0406, que é a agência, né, o Banco Itaú, 0406. A conta é 42717, dígito 9. 42717, dígito 9. 42717, dígito 9. O CNPJ da igreja, você que vai fazer uma transferência de um outro banco para o Banco Bradesco, é o 30902-803/1000 ao contrário, -00. Anote aí em nome de Jesus Cristo. Você fez seu depósito, fez sua transferência ali, né? Por exemplo, pastor, eu tenho o meu dízimo, eu tenho a minha oferta. Você pode fazer um depósito só, não precisa nem identificar, não precisa nem fazer depósito separado. Você pode fazer um depósito só, tira ali a foto, né, ou manda o recibo para nós, só escreve embaixo, tal valor é referente ao dízimo, tal valor é referente à oferta. A gente só pede que você nos encaminhe o recibo, porque é muito importante para que a gente tenha não só o controle, mas que a gente possa também apresentar contas, né, para que aquela doação ali seja referente à nossa igreja, em nome de Jesus Cristo. Então eu conto com a sua ajuda. Nesses dias a gente tem precisado muito da sua ajuda, e eu conto com a sua fidelidade a Deus, em nome de Jesus Cristo, e que Deus venha te abençoar de uma maneira abundante, no nome de Jesus Cristo. Bom, deixa eu aproveitar então, já dar alguns últimos recados para a gente encerrar a nossa live. Cadê a minha sacolinha que eu deixei? Está ali. A gente preparou, as irmãs da escolinha, as tias da escolinha prepararam. Nós vamos ter agora 15h uma transmissão, né? Nós vamos publicar ali o culto da escolinha, né? Então, nesses dias a gente não está podendo ter os cultos da escolinha. Na verdade, nem os cultos presenciais. A partir de segunda-feira nós não teremos mais os cultos presenciais. O nosso prefeito, o Rafael Greca, fez um decreto, então, ontem, no sábado, né, valendo a partir de segunda-feira. Então, nós não teremos cultos presenciais por tempo indeterminado, até vir aí uma nova recomendação. Então, nós vamos ficar apenas com os cultos online,
e por isso é muito importante você estar aí conectado com a gente, né? No YouTube, no Instagram, no Facebook. No Facebook, a nossa página da igreja é IIGD Pinheirinha, minha página pessoal é Luciano Borges, só assim, né? E aí é mais difícil você achar, IIGD Pinheirinho você acha mais fácil. No Instagram é pr.lucianoborges e no YouTube, o nosso canal do YouTube é PR Luciano Borges. É um monte de PR Luciano aí, mas você pega aí, é PR, né, abreviação de pastor Luciano Borges, sem ponto, sem nada, né? Só assim, PR Luciano Borges, entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, é importante em nome de Jesus. Mas voltando a falar do que eu estava falando, então 3 horas da tarde nós vamos ter a transmissão do culto da escolinha. Então junta a criançada lá, coloca na frente do monitor, da TV, seja o que for, coloca lá para eles participarem. E as tias prepararam então aqui as atividades, né? Então, durante a semana os pais podem vir até a igreja para retirar as atividades, leva para as crianças então, e aí chega no domingo 3 horas, põe lá a criança para assistir e dá atividade para ela. Ih, pastor, esse horário não tem como para mim, não tem problema, fica lá a gravação, né? E você pode assistir um outro horário sem problema nenhum. Precisamos estar aí abençoando as crianças. E a gente tem feito de tudo nesse tempo aí de adaptação, né? Temos feito de tudo para tentar alcançar o máximo de pessoas possíveis em nome de Jesus. Inclusive, até eu tenho anunciado dos nossos atendimentos espirituais online. Né? Você que precisa de uma orientação, você precisa de uma ajuda, precisa conversar com o pastor, então você pode entrar em contato, está aí o WhatsApp, é o 419-8817-0089, você pode entrar em contato com a gente então, e marcar, e aí a gente marca um dia tal, no horário tal, naquele dia específico, naquele horário, eu faço uma chamada de vídeo para você e a gente consegue conversar então ali do particular, né, através da tecnologia, mas pelo menos cara a cara, em nome de Jesus. Se você quiser, está aí mais essa ferramenta à disposição no nome de Jesus Cristo. E que Deus venha abençoar. Hoje, meia-noite, oração, clamor da meia-noite, e segunda-feira, ao meio-dia, o nosso culto da prosperidade financeira. Eu desejo a todos um ótimo domingo. Precisando, entre em contato com a gente está à disposição para lhe ajudar. Que Deus te abençoe, forte abraço, tchau.